Bem-vindos às Pfizer Talks. Hoje falaremos da importância da informação relacionada com a saúde. A nossa convidada é Dulce Salzedas, jornalista especialista em questões de saúde, que atualmente está ligada à SIC, mas já assinou para o Jornal O Século, Semanário, a Agência Lusa e a Antena 1. Bem-vinda, Dulce. Como é que se distingue uma notícia credível de fake news na área da saúde? É fácil ou é cada vez mais difícil? Olá, bom dia. Não é fácil, mas também não é difícil. Eu acho que na área da saúde não há muitas fake news. Portanto, eu acho que nós temos que separar um bocadinho aquilo que acontece nas redes sociais. E, de facto, nas redes sociais temos muitíssimas fake news, mas que eu acho que é fácil para o cidadão comum perceber que aquilo não é verdadeiro. Portanto, eu acredito que haja algumas pessoas que possam ser influenciadas, mas são mais fake news na área das chamadas medicamentos ou mesinhas para as doenças. Agora, em termos de saúde, em termos de latos, em termos de saúde, fake news, eu julgo que não existe muito na área da saúde, nem da saúde, nem da ciência. O que existe, e que a mim particularmente me chateia um bocadinho, é uma má comunicação em termos de saúde e da ciência, o que faz com que as pessoas, de alguma forma, não percebam a importância das coisas e por outro lado, que tenham uma informação distorcida, que as leve a pensar coisas que não são de facto verdade em relação à ciência e à saúde. Portanto, retomando o meu raciocínio, eu julgo que fake news, em termos de ciência e saúde, há muito pouco, ao contrário de outras áreas da comunidade. O que existe, de facto, enfim, algumas dificuldades na comunicação das chamadas fontes oficiais, em termos de saúde, e que prejudica muito a sensibilidade e a aceitação e até a forma como a pessoa ou como o cidadão comum entende essa informação que é veiculada. Dulce, abordou a questão do papel das redes sociais. Como é que vê, de facto, as redes sociais e a sua forma de disseminar potencialmente informação não tão correta, como estava a referir? Qual é a melhor maneira para o cidadão comum de lidar com uma notícia cuja proveniência desconhecemos? Desconhece? Eu tenho uma relação de amor-ódio com as redes sociais. Eu acho que é impossível nós não estarmos nas redes sociais. Porque é nas redes sociais que, de facto, hoje está o mundo. Quer dizer, todo o mundo está nas redes sociais. Por outro lado, as redes sociais, aquilo que eu há bocado lhe estava a dizer, pode levar-nos a ter atitudes na vida completamente prejudiciais ao nosso dia-a-dia. Agora, o que eu acho que é a melhor forma de estar nas redes sociais é não estar só nas redes sociais. Isso pode parecer uma questão muito primária, uma lógica do Monsieur de la Palice, mas nós precisamos de perceber, as pessoas todas precisam de perceber que aquilo que está nas redes sociais não é obrigatoriamente a verdade. E, portanto, quanto mais instituições oficiais, quanto mais fontes oficiais estiverem nas redes sociais, mais essa informação será credível, porque as pessoas vão perceber que está lá o nome, o login da fonte oficial e, portanto, as pessoas vão perceber a diferença entre o diz que disse, o boato, aquilo que cada um de nós escreve na rede, hoje porque estamos chateados, ou aquilo que nós estamos a pensar, como a rede nos diz, o que é que estás a pensar, o que é que nós hoje estamos a sentir, e se houver aliás, uma das coisas que às vezes me incomoda um bocadinho é a dificuldade que as fontes oficiais têm de estar nas redes sociais. Têm que estar, obrigatoriamente têm que estar, porque é a única forma de poderem fazer prevalecer a sua informação, porque essa sim é credível e é verdadeira. Falou das redes sociais e do papel também dos mídia tradicionais na disseminação de informação credível. Foi muito recentemente noticiado um estudo realizado pela Universidade do Minho que concluiu que o jornalismo tem vindo a constituir uma arma eficaz na informação sobre a Covid-19, em que passo a citar parte da informação divulgada sobre o estudo. Na primeira vaga, a situação epidemiológica não era tão grave quanto a que temos atualmente e quanto pensávamos, mas a cobertura noticiosa foi muito intensa e antecipou-se ao agravamento do quadro sanitário, contribuindo para orientar o comportamento dos cidadãos no sentido de se protegerem. Como é que tem avaliado a cobertura noticiosa da pandemia e vê aspectos de possível melhoria para os órgãos de comunicação social?
Vejo, eu acho que em termos gerais concordo completamente com essas conclusões do estudo. Acho que a comunicação social no seu todo teve um papel muito positivo na percepção e até apreciação dos cidadãos em relação àquilo que estava a acontecer, mas também tenho consciência que algumas coisas correram menos mal. Acho, por exemplo, que, aliás, uma das coisas que diz esse estudo, acho que a chamada primeira vaga desta pandemia foi mais bem tratada pelos meios de comunicação social do que esta última vaga. E isto acho que tem muito a ver também com, enfim, os meios de comunicação social não trabalham sozinhos, trabalham para as pessoas. E também são pessoas, também são cidadãos, não é? Quem trabalha, os jornalistas. E há aqui uma mistura da percepção que o meio de comunicação social tem da realidade e do cidadão tem da realidade. Eu costumo dizer que um dos meus princípios tem que ser, até ao fim da minha vida, enquanto eu for jornalista, tentar pôr-me no lugar do cidadão. E o que eu acho é que nesta segunda fase, ou nesta terceira vaga, segunda ou terceira vaga, os cidadãos estavam muito cansados de algum tipo de informação relacionado com o coronavírus e relacionado com a pandemia. E os meios de comunicação social seguiram esse cansaço e, portanto, vieram tarde para a informação que era necessária. Se calhar nós não conseguirmos dar a volta, não conseguimos encontrar outras formas de falar da pandemia, ou seja, não conseguimos inovar, e como não conseguimos inovar, já viemos muito tarde para a pandemia. E também acho, quer dizer, tenho que, muito francamente, olhar para mim própria e dizer, para mim própria, para a minha profissão, que também houve coisas muito feias, houve coisas muito más. Acho que acho que não, a 100%, nós não fomos capazes de ter um percurso, como é que eu ia te explicar, de ter um percurso igualitário ou igual em termos de noticiar a pandemia. Houve alturas em que fomos muito bons, outras alturas em que fomos um bocadinho menos bons. Ainda assim, era o que eu lhe estava a dizer, é o que diz esse curso, acho que a comunicação social reagiu muito bem, aliás, proagiu muito bem. Portanto, nós estivemos um bocadinho à frente na primeira fase, estivemos um bocadinho à frente daquilo que ia acontecer. Também é verdade que houve aqui uma enorme influência da chamada comunicação política da pandemia, ao contrário do que aconteceu na primeira fase e no início da pandemia, em que era uma coisa completamente nova para a maioria das pessoas. As pessoas nunca tinham ouvido falar, a maior parte delas nunca tinham ouvido falar em pandemia, nunca tinham ouvido falar em vírus, nunca tinham ouvido falar em medidas de contenção, em medidas de supressão, em confinamentos. Portanto, a comunicação social foi muito proativa. A partir de determinada altura foi um bocadinho mais reativa. Reagiu não à pandemia em si, não sei se isto é perceptível, mas reagiu mais à comunicação política da pandemia. E é aí que eu acho que as coisas não correram, aí eu acho que de facto as coisas não correram muito bem e se calhar teremos que aprender para o futuro, e acabamos sempre todos por aprender, que terá sido um lado menos bem trabalhado. E qual foi até agora a notícia que, na área da saúde, que mais a marcou? E se lhe posso perguntar isto? Está a falar em termos de pandemia? De pandemia. E qual é que era a notícia que gostaria de dar este ano? É impossível, quando se fala em pandemia, não fugir a duas notícias. Uma delas, quando a OMS declara a pandemia. A segunda, o aparecimento da vacina. São duas informações, duas notícias que marcam, de facto, estes 2 últimos anos, ou metade destes 2 últimos, um ano, não é? Estes meses, estes 12 meses. Uma delas tem um sentido muito marcante e muito negativo, que é, de facto, estamos todos com uma pandemia a nível global, e depois a notícia da vacina, de que a vacina está pronta para arrancar, porque é a esperança para aqueles 12 meses que nós achávamos que nunca mais iam acabar. Aquilo que eu, muito francamente, há uma série, eu não tenho só uma notícia que gostava de dar, há uma série de notícias que eu gostava de dar nos próximos tempos. Por exemplo, gostava de dar uma notícia que temos finalmente a imunidade necessária para retomarmos a nossa vida. Gostava, por exemplo,
eu não sei se isto é possível, se não, se é um sonho meu, mas enfim, gostava que um dia, quando se me dissem os impactos da pandemia na saúde, que não houvesse tantos impactos pejorativos ou negativos em termos sociais, em termos económicos e em termos mentais. Mas quer dizer, é tudo à volta disto. Eu gostava de outra coisa, é óbvio, era o que todos nós gostávamos em termos de saúde. Gostava que aparecesse um medicamento que tratasse ou que curasse a Covid grave. Ótimo. Muito obrigada, Dulce, por todas estas explicações. De facto, o mundo da comunicação é fascinante. Esperamos que tenham gostado de mais esta Pfizer Talks e voltaremos em breve com mais temas e mais convidados.